Olá! Cidades do Vale se preparam para o Dia do Desafio. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um atropelamento deixou 2 pessoas feridas no bairro Canabarro, em Teutônia, por volta das 6h55 desta terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, uma pedestre foi atropelada por uma motocicleta na rua Carlos Arn, no entroncamento com a rua Tiradentes, em uma faixa de pedestre. Rosane Maria Rexigel, de 48 anos, foi encaminhada pelo SAMU com lesões na face para o atendimento no Hospital Ouro Branco. Com a batida, a caroneira da moto Daniele Zimmermann de Moura, de 16 anos, sofreu escoriações leves e também precisou ser atendida no hospital. O motociclista Cledir Albânio Pereira, de 20 anos, não ficou ferido, segundo a polícia. A moto, uma Honda CG Titan, foi recolhida para perícia. E a Polícia Rodoviária Federal de Lajeado recuperou uma caminhonete F1000 com um registro de furto do dia 2 de maio em Bento Gonçalves. Foi por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira. A caminhonete de placa JYL 7375 do município de Garibaldi foi encontrada abandonada no quilômetro 301 da BR-386, próximo ao trevo de acesso a Pouso Novo. O veículo estava com a placa clonada, pertencente a uma caminhonete de outro modelo. Depois do registro de recuperação do veículo na delegacia, a caminhonete foi recolhida ao depósito. Esta é a história de um cara sem sorte. O motorista foi preso por embriaguez por volta da 1h45 da manhã desta terça-feira. Depois de colidir contra uma viatura da Brigada Militar em frente ao quartel da Polícia de Lajeado, aqui na rua Júlio Maia, no centro. De acordo com o registro, o condutor de um Chevette de 30 anos entrou na contramão e colidiu lateralmente, vejam só, com uma viatura. Após a batida, o morador do bairro Conservas ainda manobrou, subindo na calçada, momento em que foi detido pelo policiamento. Como apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi oferecida a realização do teste do etilômetro, mas o motorista se negou. Diante da condição, foi dada voz de prisão em flagrante. Antes de ser encaminhado para a delegacia, ele foi levado para atendimento na unidade de pronto atendimento, na UPA, onde foi constatada a embriaguez, via prova testemunhal. E as guarnições da Brigada Militar de Lajeado, Santa Clara do Sul e Forquetinha prenderam 3 homens por receptação e roubo de carga de cigarro na tarde desta segunda-feira no interior de Santa Clara do Sul. Após a abordagem aos indivíduos de 38, 32 e 23 anos, todos moradores de Lajeado, que estavam com um veículo de atitude suspeita, foi localizado no interior deste automóvel parte de uma carga de cigarros que havia sido furtada durante a manhã de ontem, em Santa Clara. Próximo ao local onde o trio foi preso, os policiais localizaram um veículo em situação de furto, um Nissan de placas clonadas. De acordo com a brigada, testemunhas confirmaram que os homens presos também estavam utilizando aquele carro. Após encaminhamento para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, os homens ainda foram reconhecidos pela vítima do roubo cometido na parte da manhã. Depois dos procedimentos legais, o trio foi recolhido ao presídio. E um homem de 32 anos foi preso por posse de entorpecentes por volta das 6h40 da tarde desta segunda-feira, no centro. Os policiais avistaram um motociclista em atitude suspeita na rua João Sana. Ao ver a viatura, o suspeito desceu da moto e começou a empurrá-la. O homem foi abordado e, em revista, encontrado na mochila aproximadamente 1,6 kg de maconha. Em virtude disso, ele foi encaminhado para o registro de flagrante na delegacia de Lajeado e depois foi recolhido ao presídio. E o Conselho Nacional de Trânsito regulamenta a lei para o desmanche de veículos. Quem traz as informações é Ana Gabriela Salles. Com a regulamentação da lei, o controle da compra e venda de peças de veículos usados fica mais rigoroso. Antes, não havia nenhuma legislação própria para a atividade. Vai ser um norte, né, um marco para que os órgãos
possam ter um caminho, uma linha a seguir, né? E com certeza não somente a legislação, mas a atuação dos órgãos é que vai fazendo cumprir a legislação, é que vai fazer a diferença. A nova lei determina que os veículos que podem ser desmontados para o aproveitamento das peças são aqueles apreendidos, alienados, incendiados ou com algum outro tipo de sinistro. E a partir de agora, apenas as empresas registradas nos estados ou no Distrito Federal vão poder adquirir esses veículos direto dos proprietários ou por meio de leilão. Segundo as regras, peças como as do sistema de freio, suspensão, airbags, cinto de segurança, direção e vidros com o número do chassi têm a revenda proibida e outros itens passam a ser controlados com o uso de etiquetas padrão como essa. Elas permitem o rastreamento da peça usada. O comprador também vai poder saber a procedência de cada item. Os Detrans dos estados vão ser os responsáveis pela fiscalização. As empresas que quiserem atuar ou permanecer no ramo de compra e venda de peças usadas vão ter que estar credenciadas, além de seguir a legislação ambiental. Para o diretor do Detran do Distrito Federal, a lei também pretende inibir a prática ilegal de compra e venda de peças roubadas ou furtadas. É um controle mais efetivo por parte daquilo que está sendo comercializado e de que forma está sendo comercializado, o controle, de forma a evitar, né, a venda de produtos ilícitos. Há 15 anos no mercado, Alessandro já está de olho na nova lei e na documentação exigida. Para ele, a medida vai fortalecer o mercado legal de peças usadas e quebrar até preconceitos. Hoje em dia, a sociedade vê o desmanche como uma coisa muito feia, é roubo, aquela coisa toda. Agora, a partir do momento que essa lei vigorar, a gente vai estar passando para a sociedade uma transparência e uma legalização melhor do desmanche. Não vai ser mais o desmanche, vai ser a venda de peça legal. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Se tem um político no Brasil que pode estar se sentindo aliviado nos últimos meses, esse cara se chama Aécio Neves. Imagino que ele, como todo brasileiro minimamente informado, não esteja satisfeito com a situação geral e atual do país. Mas é fácil imaginar o que ele estaria passando neste momento se acaso tivesse sido ele o candidato a vencer a eleição do ano passado. Conhecendo a ferocidade sempre demonstrada pelo PT e pelos seus partidos carona quando estão na oposição, é bem provável que já teriam encontrado um motivo e muito apoio no Congresso e, quem sabe, até no Judiciário para iniciar um processo de impeachment contra Aécio. Onde é que já se viu tamanha incompetência se o país estava indo tão bem até o ano passado, diriam seus opositores? Como é que pode um presidente quebrar o país em menos de meio ano de governo? Onde já se viu falar em tamanho arroxo, perda de direitos dos trabalhadores e aumento de impostos, de energia elétrica, dos juros? Por que o governo Aécio está cortando os financiamentos habitacionais, esvaziando o FIES, o Pronatec? O que é que esses loucos do governo do PSDB estão fazendo com a saúde? Cortando até os 50% de verbas que cabe ao governo federal para a manutenção e funcionamento das UPAs? Gente, as UPAs são os centros de emergência, o antigo pronto-socorro. Daria para encarreirar aqui dezenas de atos do novo governo Dilma que contrariam mortalmente as suas promessas e garantias de campanha. Algumas dessas garantias e promessas, aliás, continuam sendo vendidas em programas políticos, em entrevistas, em frases feitas, repetidas em todas as oportunidades que alguém ligado ao governo tem espaço para se manifestar na mídia. Meus amigos e minhas amigas, se a gente não estivesse presenciando isso e vivenciando esse momento, se a gente estivesse, por exemplo, viajando para um lugar isolado, sem acesso a notícias desde a eleição, será que a gente acreditaria quando alguém nos contasse como está o país que conhecíamos antes de viajar? Eu, particularmente, quando alguém me contasse essas novidades, eu acho que reagiria, tipo assim, tá de brincadeira, não pode ser, isso não pode ser verdade. O que eu não consegui identificar até agora é se o governo foi tão competente a ponto de esconder de tudo e de todos a situação crítica em que se encontrava o país, ou se a oposição foi tão incompetente a ponto de não conseguir descobrir o tamanho do rombo que já existia muito antes da eleição, tanto no governo quanto na Petrobras, e quem sabe onde mais alguma coisa irá estourar a qualquer momento.
Para que a gente tenha uma ideia de a que ponto chegou a coisa, os prefeitos de cidades que têm UPAs, que ainda não estão em funcionamento, se recusam a iniciar o atendimento, simplesmente porque a conta está vindo toda para eles. E aqueles em que ela já funciona estão sujeitos a fechar. O ministro da Saúde disse que a coisa não terá solução se não for encontrada outra fonte de custeio. Traduzindo, isso quer dizer aumento ou criação de algum imposto novo. Inclusive, pasmem, a CPMF, que pode voltar. Mas se voltar, não se preocupem, porque ela vai ter outro nome. E posso imaginar que seja bem criativo, bem light. Eu não sou partidário da política do caos, não gosto de ser profeta do apocalipse, nem gosto que partidos usem, como quase todos usam, essa estratégia do quanto pior melhor, para criticar os detentores do poder. Mas também não posso concordar que se faça vistas grossas e se dê apelidos carinhosos como correção de rumos e organizar para melhorar as duras medidas que têm agora de ser tomadas, que certamente seriam menos dolorosas para o povo se tivessem sido tomadas nas horas certas, no caso, bem antes das eleições. Não concordo também com o descaso, com a prática de subestimar a inteligência do povo, escondendo a verdade e incentivando a falácia, como foi, no final de semana que passou, o aconselhamento do ex-presidente Lula à sua afilhada Dilma, para que ela possa lidar com a popularidade dela diante do arroxo fiscal e da falta generalizada de dinheiro para as contas públicas. Disse ele, numa de suas típicas frases de efeito, abre aspas, se não tem verba, que se use o verbo, fecha aspas. Ou seja, se não tem dinheiro para agradar o povo, como tinha ou se dizia que tinha antes da eleição, se continua enrolando. Até a próxima. A estrela que queremos começa a ser delineado. Representantes da Faculdade La Salle, Prefeitura e Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Estrela, CACIS, reuniram-se na última semana para iniciar a elaboração do plano estratégico do município. O primeiro passo para a implantação do projeto será ouvir as lideranças da cidade e da população em geral para definir as estratégias a serem adotadas, visando manter o crescimento na qualidade de vida da população por meio do desenvolvimento sustentável em todas as áreas que dizem respeito aos cidadãos. O diretor-geral da faculdade, irmão Marcos Corbellini, enfatiza que no mundo globalizado em que se insere a cidade, não se pode pensar apenas em soluções imediatas aos problemas emergentes. Desafio que, segundo ele, os três parceiros pretendem vencer, convencidos da imperativa necessidade de delinear o horizonte onde se quer chegar como cidade e como cidadão. Para o prefeito Carlos Rafael Malman, o estudo tem fundamental necessidade para organizar o planejamento, promovendo o crescimento ordenado de Estrela. O presidente da CACIS, Verno Aren, acrescenta que no meio empresarial, o planejamento é essencial para indicar o crescimento. E os prefeitos de todo o país participam da 18ª Marcha dos Prefeitos. Veja a entrevista do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Nós estamos querendo que o Congresso, por emenda constitucional, corrija os programas do governo federal, que não são feitos por lei. Isso hoje é o nó da questão das prefeituras. Nós não temos aonde fazer ajuste, nós vamos ter que fazer ajuste em cima desse programa e isto vai penalizar mais ainda o cidadão, diminuindo o serviço, ou seja, de remédio, de merenda escolar, ou de transporte escolar, seja na área que for, são 390 programas que temos e isso nos preocupa muito. Nós estamos atuando em vários pontos. Eu diria que primeiro, junto ao Congresso Nacional, porque o Executivo já nos disse que não tem como alocar qualquer recurso em qualquer sentido que venha em socorro desses programas ou mudança de legislação que venha nos beneficiar com recursos. Se não tem essa possibilidade, onde é que nós temos que atuar? Propor imediatamente, por exemplo, emenda constitucional, porque aí não vai depender de veto da Presidência da República e vamos poder promulgá-lo. Nesta quarta-feira, acontece o Dia do Desafio 2015. O Rio Grande do Sul tem confirmado a adesão de 100% dos municípios. Todas as 497 cidades gaúchas participarão do evento promovido pelo Sistema Fecomércio RS Sesc. Para participar, os municípios se inscreveram previamente e devem mobilizar a comunidade a realizar alguma atividade física entre as 0 hora e as 20 horas ou às 8 da noite de amanhã.
O Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem por pelo menos 15 minutos consecutivos qualquer atividade física. A ação acontece em forma de disputa entre duas cidades do mesmo porte populacional. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence. E Estrela fará uma atividade bem curiosa. A Secretaria de Esportes e Lazer, a SMEL, que coordenará a ação, lançou um alto desafio dentro do desafio. A cidade compete com Santo Antônio de Pádua, lá no Rio de Janeiro, e o objetivo é fazer com que os participantes percorram a distância entre os dois municípios. São 1.655 quilômetros. A atividade, conforme o Rodrigo Haminger, que é da SMEL, será realizada na Praça Mena Barreto. Vai iniciar às 7 horas da manhã e se estenderá até às 7 da noite. Para alcançar a meta, a Secretaria está convidando entidades, organizações e escolas, assim como a comunidade em geral, para participar da caminhada. Conforme o Rodrigo, será uma espécie de revezamento. Cada vez que um participante concluir a volta na praça, será computada a distância percorrida, até atingir os 1.655 quilômetros que separam Estrela de Santo Antônio de Pádua. Uma volta representa 300 metros. Terão que ser muitas voltas. Quem participar do Dia do Desafio, assim como o público em geral, poderá acompanhar o percurso por um telão, que a cada 10 minutos informará a distância percorrida. Os pontos de água também estarão à disposição da equipe da SMEL, e que vai monitorar a atividade durante todo o dia. Rodrigo Haminger, responsável pela organização do Dia do Desafio em Estrela, acredita no sucesso de mais esta edição. No ano passado, o objetivo foi colocar 1.000 pessoas caminhando no Parque Princesa do Vale, e o número foi superado. E foi assinado o protocolo de apoio à instalação do Cluster Gaúcho em Tecnologia para a Saúde. Andréa Martins explica mais o que é isto. O governador José Ivo Sartori assinou nesta terça-feira, na Alemanha, um protocolo com o Medical Valley para apoiar a instalação de cluster gaúcho na área de tecnologias para a saúde. O acordo visa ainda o fomento e apoio à viabilização da instalação de empresas alemãs no estado. Agora podemos ir na roça de manga curta e sentar do lado de fora de casa para tomar chimarrão. Pois foi com essas palavras que descrevem atividades simples e rotineiras de quem vive no meio rural que os moradores de Linha Beach Forqueta, Dona Melita Kremer e Loni Maders, resumiram a importância do programa de controle de simulídeos, popularmente conhecido como mosquito borrachudo. Ambas são aplicadoras voluntárias do BTI, que é o produto biológico usado no combate da larva do mosquito, aplicado em arroios e córregos. Desenvolvido há 15 anos em Arroio do Meio por meio da Secretaria da Agricultura, Emater e os aplicadores voluntários, o programa conta com 70 aplicadores treinados de diversas localidades do interior. O trabalho é intensificado entre os meses de outubro e abril, quando o calor aumenta e a chuva diminui, contribuindo para a proliferação das larvas. Em 2015, R$15 mil foram investidos na compra de 210 litros do BTI, visando o controle do mosquito e o bem-estar dos moradores das áreas urbana e rural. E o número de votos no Congresso deve ser suficiente para a aprovação dos ajustes feitos pelo governo. Quem acredita isso é o vice-presidente Michel Temer. Bom, tivemos uma reunião muito produtiva com todos os líderes, encabeçada aqui pelo nosso líder do governo, o senador Delcídio, e houve uma concordância em relação a procedimento, não é? E sequencialmente em relação ao número de votos. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável. É importante para o governo está empenhado nisso e certa e seguramente o Senado também se empenhará. Qual a margem de votos que vocês estão pensando para mesmo assim? Não, nós temos votos suficientes, né? O líder do governo fez um levantamento aí e verificou que há número suficiente para votar. É claro que haverá discussão, o que também é muito saudável, porque é evidente que a decisão não é apenas o executivo manda o projeto, mas a decisão final é do Congresso. Haverá discussão e a discussão será sempre enriquecedora e vai, certa e seguramente também, melhorar o projeto. Presidente, em algum momento o governo cogitou a possibilidade de adiar ou deixar vencer a 664 para não ter que enfrentar a emenda.
Ainda existe essa possibilidade ou está descartado? Nunca. Primeiro, nunca cogitou. Segundo, divulgou-se equivocadamente uma matéria dessa natureza. Mas a presidente Dilma, o governo todo, jamais cogitou disso. Ao contrário, ele quer levar todas as medidas do ajuste até o final. A prova 665 essa semana? 665 hoje, não é, líder? Hoje. E as outras duas ainda essa semana? As três hoje? As três esta semana? Se for possível, as 3 esta semana, né? Aliás, necessariamente essa semana, porque elas vencem no dia 1º, né? Portanto, tem que votar nesta semana. As 3 MPs, não a desoneração. É isso. Desoneração para o dia 10. A intenção nós é acertamos votar até amanhã as 3 medidas provisórias. Presidente, como é que fica a situação do Joaquim Levy no governo, considerando a pressão que o próprio PT tem feito contrariamente ao ajuste? Ele está gripado, né? A situação é exatamente esta. Ele hoje até não pôde participar, está gripadíssimo. Ontem à tarde ele participou de uma reunião conosco lá na vice-presidência, gripadíssimo, e hoje não pôde vir. Então, superada a gripe, não há crise nenhuma natureza, a não ser a questão da gripe, nada mais do que isso. A convite da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari e da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, o secretário de Minas e Energia, Lucas Redeker, proferiu palestra nesta segunda-feira durante a reunião almoço na sede da ACIL para o público superior a 130 pessoas. O tema da palestra foi a Secretaria de Minas e Energia e o seu papel para o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Redeker iniciou a sua fala elencando uma série de desafios que o setor enfrenta, como a falta de um plano de desenvolvimento da matriz energética do Estado, pouca diversificação no uso das outras alternativas de energia, a ausência de políticas públicas de fomento ao uso da biomassa, a morosidade no licenciamento ambiental, a ausência de centralização e debate com os players do setor, além de outros. O secretário anunciou que, entre os projetos e ações estratégicas imediatas para a retomada do desenvolvimento energético, estão a elaboração do Plano Energético para os próximos 10 anos, a criação do Programa Estadual de Biometano, a construção de pauta conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente e a reativação do Comitê de Planejamento Estratégico do Rio Grande do Sul e a institucionalização do Comitê de Planejamento de Mineração do Estado. Entre as metas estão também, de acordo com o secretário, a elaboração do Atlas Solamétrico, que é a elaboração de um mapeamento das potencialidades de mineração, bem como a criação do programa Luz Forte no Campo. O presidente do Comitê Bacia dos Rios Taquariantas, o Júlio Salecker, afirmou que a região produz hoje 13,84 megawatts e aguarda as licenças ambientais para a instalação de 5 pequenas centrais hidrelétricas e uma unidade de geração de energia que teria condições para gerar mais 84,30 megawatts. De acordo com Salecker, ainda há um inventário pronto apontando que o potencial do Baixo Taquari, entre os municípios de Roca Salles e Arroio do Meio, tem condições de gerar outros 184 megawatts. Neste aspecto, o presidente da Câmara da Indústria e Comércio, Ito Lanius, declarou que as lideranças do Vale do Taquari, em parceria com os secretários de Minas, Energia e Meio Ambiente, querem criar uma estratégia para atuação. E a presidente Dilma Rousseff vai ao México para ampliar as relações bilaterais entre os países. Luana Karen está na Cidade do México e traz as informações. A visita da presidenta Dilma ao México tem forte caráter comercial. A presidenta Dilma e o presidente Henrique Peña Nieto vão assinar pelo menos 3 acordos. Um para facilitar os serviços aéreos entre Brasil e o México, outro de cooperação turística e um terceiro acordo de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 23 bilhões de dólares em áreas como alimentação, bebidas e telecomunicações. Durante a visita que faz ao país, a presidenta Dilma vai ainda participar do lançamento dos trabalhos da chamada Comissão
binacional no Congresso mexicano. E o objetivo é aprofundar ainda mais as relações entre os dois países. A expectativa é que na quarta-feira a presidenta Dilma faça um discurso no Senado mexicano. O mês de junho está chegando e com ele novos encontros estão agendados. No dia 2 de junho, nas dependências do Clube Esportivo Travesseirense, estará reunido o grupo Amor Perfeito, da sede. No dia 3 de junho, nas dependências do Esporte Clube Cairu, estará reunido o grupo Sempre Unidos de Cairu, isso lá em Travesseiro. E a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos vai até o dia 31 de maio. Acompanhe com Carolina Becker. Alimentos frescos, sem agrotóxicos e desenvolvidos de forma a preservar a natureza. São os orgânicos, cada vez mais famosos. Os produtos seguem um ritual de preparação diferenciado, desde o cultivo até chegar ao consumidor. A gente só tem um produto orgânico se a gente conseguir ter um sistema orgânico de produção. Você não transforma um produto em orgânico, você tem que transformar o seu sistema produtivo. E aí passa pela maneira como você lida com o solo, com a água, como que você lida com a biodiversidade. Você tem que trabalhar para preservar a biodiversidade, porque ela é que é a fonte do equilíbrio do sistema. Esta é a 11ª Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. O objetivo é levar para o público urbano informações sobre esse modo de produção. Mostrar que um produto orgânico não é somente livre de agrotóxicos, mas um alimento sustentável, que preserva a saúde de quem produz e de quem consome e que leva em conta princípios agroecológicos, mas também de desenvolvimento social para um consumo consciente. Em Brasília, a abertura da semana foi realizada no Parque da Cidade. Produtores levaram alimentos como frutas, verduras, molhos, café e mel para que os visitantes do local pudessem conhecê-los. Valdecir de Carli estava fazendo uma corrida e parou para conhecer os produtos. Experimentou uma salada de alface, cenoura, tomate, queijo e molho de maracujá. Tudo orgânico. Muito bom, é muito saudável, muito gostosa, né? E complementa a atividade física, né? A professora Miriam Fontes, que estava andando de bicicleta, parou para comprar algumas verduras e conversar sobre as técnicas de produção orgânica. Miriam quer levar para a escola onde trabalha os conhecimentos dos produtores. Na escola a gente está tentando trazer essa mentalidade para os estudantes, né? Até porque eles comem, mas não sabem direito o que estão comendo, né? E aí a gente já fez algumas visitas a propriedades orgânicas e inclusive com reuso de água, tentando trazer uma mensagem de produção natural, sem agressão à natureza. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje são mais de 10.000 produtores orgânicos no país. Verinaldo da Silva é um desses trabalhadores. Ele faz parte de uma marca de produtos orgânicos que está há 20 anos no mercado. Ele explica como é a produção de um alimento orgânico. Preservação ambiental, legislação trabalhista, né, o bem-estar animal, além de não é só realmente usar nenhum tipo de agroquímico, existe todo um conjunto, né, ambiental sustentável que permite um crescimento sustentável do local. Na edição de segunda-feira, o Jornal Informativo do Vale veiculou matéria especial sobre a produção orgânica aqui na região. A publicação contou que dos cerca de 26.500 agricultores familiares do Vale do Taquari, em torno de 800 estão no processo de transição, trocando o cultivo com agrotóxicos e adubos químicos pela cultura dos orgânicos, o equivalente a 3%. Além disso, 5 propriedades possuem certificação e são autorizadas a vender produtos com selo de orgânicos. Segundo o engenheiro agrônomo Marcos José Schaefer, assistente técnico regional do manejo de recursos naturais da Emater, o tempo de transição para o cultivo dos orgânicos varia em cada propriedade. Durante o período em que pode ser de meses ou anos, os produtores trabalham em busca da vivificação do sistema, para garantir que o desenvolvimento das plantas não dependa mais do uso de agentes químicos. E a Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado analisa a produção dos biocombustíveis também por agricultores familiares. Veja na matéria da TV Senado.
Fazer com que o nosso agricultor possa produzir, comercializar entre si, que é através das associações e cooperativas, porque isso vai diminuir muito o custo da produção agrícola, porque um dos custos grandes é exatamente alimentar os equipamentos, tratores, trilhadeiras, etc., que precisam desse combustível. Se ele mesmo pode produzir e comercializar entre os seus pares, que são as associações e cooperativas, nós vamos trazer um benefício porque vai custar muito menos para o agricultor. Então, dessa forma, nós estamos estimulando também a criação de microdestilarias nos sítios, na zona rural, atraindo a permanência do homem do campo. A administração municipal de Antagorda, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, dá mais um passo rumo à valorização da cultura italiana, visando manter vivos os costumes dos antepassados colonizadores da região. Formou uma parceria com a Associação Beneficente de Assistência Educacional do Rio Grande do Sul para oferecer aulas de língua italiana. O público-alvo são os jovens e adultos da comunidade em geral. Será o módulo 1, com a previsão de início para 10 de agosto de 2015. Os encontros devem ocorrer no Colégio Santa Terezinha, às segundas-feiras, das 7 às 10 da noite, totalizando 64 horas aula. A professora é Luciana da Croce, que é de Encantado. São 20 vagas oferecidas e a Prefeitura participará com uma ajuda de custo de 20% sobre o valor do curso. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a secretária Rosane Maria Mioto Giroto Marques. Além disso, desde o ano passado, a administração oferece gratuitamente aulas de italiano a estudantes de 2º ao 5º ano do ensino fundamental. E vamos saber agora quais são as surpresas que a previsão do tempo reserva para os próximos dias. Parece que teremos bastante chuva, Rodrigo Nascimento. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão do clima para esta quarta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E atenção, a alerta de muita chuva para esta quarta-feira em toda a região. A meteorologia prevê somente em Lajeado cerca de 60 milímetros de chuva durante essa quarta-feira. E essa chuva deve continuar pelos próximos dias, pelo menos até o fim de semana. São esperados praticamente toda a chuva do mês de maio, que gira em torno de 160 milímetros para os próximos dias. Então segue aí o estado de alerta para todas as pessoas que moram ribeirinhas, moram próximas de rio. Não há risco de enchente apontado pela Defesa Civil, mas teremos grandes volumes de chuva até o fim de semana. E com essa chuva a temperatura cai um pouco e deixa as pessoas um pouquinho mais debilitadas. Você que está ouvindo essa voz aí com cara de tubo de PVC, não é problema com a TV Informativa e nem com a sua televisão. Eu fui pego por uma gripe, e isso é normal nesse período, porque a gente está mais suscetível à mudança de clima. E essa mudança deve ocorrer a partir de amanhã. As temperaturas médias baixam mais de 5 graus e só vão caindo a partir de agora, certo? Vamos ver como fica o clima, então, em Lajeado e aqui na região? Nesta quarta-feira, Lajeado amanhece com muita chuva. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 20 graus apenas. Na cidade de Encantado também chuvarada o dia todo. Mínima prevista de 15 graus e máxima de 19 graus para essa quarta-feira em Encantado. Nós vamos ficando por aqui então com o Boletim do Tempo. Voltamos na próxima edição do programa, sempre, é claro, na sua companhia. Até lá. Obrigado, Rodrigo. O curso técnico em Química da Univades realiza nesta quarta-feira palestras sobre assuntos pertinentes à área. Às 7h10 da noite, a conselheira do Conselho Regional de Química da 5ª Região, a Elza Lesária Nur, fala sobre formação profissional do técnico em Química e as necessidades atuais. Em seguida, às 8h20, o engenheiro agrônomo Daniel Schmitz aborda a gestão e o planejamento das águas da bacia hidrográfica Taquariantas.
O gerente administrativo do Laboratório Unianálises, o Jefferson Bottoni, encerra a programação a partir das 9h20 com o case do Unianálises em relação ao ISO 17.025. As palestras serão realizadas no auditório do prédio 7, objetivando propor um espaço de atualização para o profissional técnico em formação por meio da abordagem de temas importantes ao técnico químico. As inscrições para o evento podem ser realizadas no site www.univates.br/inscrições/eventos. Mais informações pelo telefone 3714-7000, ramal 5294. Segundo o coordenador do evento, o professor Mariano Rodrigues, a atividade tem como objetivo propor o espaço de atualização para os profissionais técnico em química, especialmente estudantes, por meio da abordagem dos temas relevantes para a área. Se destina a alunos do curso e demais interessados, sendo uma oportunidade para conhecer o perfil técnico desta profissão. Os interessados em ingressar nessa profissão podem esclarecer as suas dúvidas de mercado do trabalho com a conselheira do Conselho Regional de Química. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, como falamos, pelo site da Univates. Uma última informação, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Márcio Klaus, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 5 anos de prisão em função da Operação Igia 2, que foi realizada em 2008 em relação a problemas durante o período eleitoral. Ele já havia sido condenado junto com alguns assessores naquele mesmo período eleitoral de 2008, quando teve o seu diploma cassado. Em última instância, então, foi condenado à prisão Márcio Klaus, que é ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Lajeado. Ele estava hoje em Rio Grande, essa terça-feira ele estava em Rio Grande e já comunicou à polícia que irá se apresentar então para cumprir a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E este foi o Redação Informativa desta terça-feira, dia 26 de maio. Na sequência vem o Papo de Boleiro, hoje com Diogo Botti e Helena Bazégio. Nós voltamos amanhã em edição inédita às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.